Bom dia, meu nome é Pedro Ivo, eu faço parte da turma de álgebra linear. Bom, agora eu vou explicar sobre dependência e independência linear. Vimos também que para decidir se um vetor é combinação linear de outros, devemos verificar se existem estes números reais, x1, x2 e xk, em coordenadas, isto é equivalente a resolver o sistema linear. Agora dizemos que os vetores v1, v2 e vk pertencem a R são linearmente independentes. Nenhum dos vetores poderá ser escrito combinação linear dos demais. Uma forma de escrever isso matematicamente é a seguinte: se xv1 mais xv2 mais xkv é igual a zero, então x igual a x2, que é igual a xk, que é igual a zero. De fato, imagine que pelo menos um dos coeficientes acima fosse diferente de zero. Digamos que seja o x2, seja diferente de zero. Daí podemos dividir por x2 e conseguiríamos escrever o vetor v2 como combinação linear dos demais. Se os vetores v1, v2 e vk pertencem a R não forem linearmente independentes, então nós dizemos que eles são linearmente dependentes. Para verificar se são LI, nós devemos considerar a equação vetorial, que é x1 mais os vetores x2 mais x3 mais x4, x1 mais x2 mais x3 mais x4. Como a equação é homogênea, temos pelo menos a solução trivial, que é x1 igual a 0, x2 igual a 0 e x3 igual a 0. Se, e somente se, esta for a única solução, então os vetores são LI. Porém, se existir alguma outra solução que não seja a trivial, então os vetores são LD. Resolver essa equação equivale a resolver um sistema linear. Neste caso, utilizaremos o método da... Olá galera, meu nome é Joás Vinícius. Então pessoal, aqui vai um exemplo. Os dados da questão está aqui, os vetores u, v e w, o que foram mudados para os escalares alfa, beta e teta, tudo igualado aos vetores no R3. Essa questão foi feita com o método do escalonamento, que ficamos cientes que tem outros métodos. Aqui foram feito o chuveirinho no alfa, no beta e no teta, montando assim esse sisteminha. Primeira coluna alfa, a segunda coluna beta, a terceira teta, tudo igualado a zero. Então foi mudado aqui o alfa pelo beta para que a questão fique mais objetiva. E foi a linha 1 com a linha 3. No entanto, a linha 1 foi multiplicada por menos 2, o que deu essa resposta aqui. Foram multiplicados por menos 2, o beta multiplicado por menos 2 ficou 2 beta, o alfa ficou menos 4 alfa, o teta ficou menos 4 teta, igual a 0. O que no método de adição ficou menos alfa menos 3 teta igual a 0. Aqui podemos ver que ficou igual. O resumo desse sistema foi esse, que pegamos a segunda linha aqui, jogamos o alfa para o outro lado, ele fica positivo, restando assim alfa é igual a menos 3 teta, o que isso quer dizer linearmente independente, pois o alfa, ou seja, o escalar não deu zero, por isso ele é dependente. Olá pessoal, meu nome é José Gustavo, eu sou aluno da turma de álgebra linear e a partir de agora eu vou estar explicando a vocês como calcular a base e a dimensão de um espaço vetorial. Eu espero que vocês gostem da minha explicação e espero estar ajudando de alguma maneira. Confiram aí. Bom pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como determinar a base e a dimensão de um espaço vetorial. A base de um espaço vetorial é um conjunto de vetores linearmente independentes e que geram esse espaço. A dimensão desse espaço é a quantidade de vetores que formam essa base. Aqui nós temos duas proposições. A primeira é de que sempre é possível extrair uma base de um conjunto de geradores de um espaço vetorial. E a segunda é de que duas bases quaisquer de um mesmo espaço vetorial têm o mesmo número de vetores.
Agora nós vamos ver o passo a passo de como determinar a base e a dimensão de um espaço vetorial. Primeiramente, deve-se extrair os geradores desse espaço e verificar se são linearmente independentes. Vocês podem fazer isso pelo método convencional de dependências lineares ou pelo método prático. Consiste em escalonar uma matriz cujas linhas são os vetores geradores, e as linhas que não zerarem depois do escalonamento são os vetores linearmente independentes e que formam a base. A quantidade de vetores que formam a base corresponde à dimensão desse espaço. Confiram um exemplo prático no decorrer do vídeo. Olá pessoal, meu nome é Rafael Lira e eu estou aqui para botar em prática o que foi posto na parte teórica sobre base e dimensão do espaço vetorial. Então vamos lá. Seguindo com a seguinte questão, eles pedem para nós determinarmos a dimensão de uma base para o seguinte espaço vetorial: x, y, z, que pertence a R3, tal que 2x menos y mais 3z é igual a 0. Aqui nós percebemos uma equação. Nós podemos transferir o y para o segundo membro. Refazendo, nós vamos ter 2x mais 3z igual a y. Nós vamos ter os seguintes vetores: x, 2x mais 3z, vírgula z. Aqui nós podemos encontrar já duas variáveis livres, x e y. Logo, nós temos um total de dimensões igual a 2. Dessa forma nós montamos o seguinte esquema: variável 1, variável 2, e colocando x, y e z. A mesma coisa para o segundo: x, y e z. Agora nós escolhemos o número para x, pode ser 1, para z e pode ser 0, e para os segundos seria justamente ao contrário: para x ficaria 0 e para z ficaria 1. Agora nós fazemos a multiplicação. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0, então y é igual a 2. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 0 dá 0, então y é igual a 3. Com isso, nós temos a seguinte base: 1, 2 e 0, vírgula, 0, 3 e 1. Aqui nós temos a base e o número de dimensões.